pensa só. E se a batalha mais importante que alguém pode travar não for por um território ou por poder, mas sim dentro da própria mente? Por séculos, uma longa tradição de pensamento vem se dedicando a mapear exatamente esse conflito. Pois é, essa é a pergunta central de tudo. Uma pergunta que meio que vira de cabeça para baixo a nossa ideia de conflito. E se a luta mais real da vida não for contra um inimigo lá fora, mas contra as forças que estão em guerra dentro de nós mesmos? Olha, essa ideia não é de hoje não. Desde monges lá no meio do deserto até teólogos modernos, sempre existiu um esforço enorme para desenhar essa paisagem interior, sabe? Criando um verdadeiro guia para o que eles chamam de guerra espiritual. E hoje, a gente vai desdobrar esse mapa. Então, vamos começar delimitando o terreno. Onde é que essa batalha acontece? Qual é a natureza exata desse conflito que rola aqui dentro? Essa citação da Filocália é uma coletânea de textos bem antiga, vai direto ao ponto. A guerra no plano noético. O que é isso? É o plano da mente, do intelecto. E essa guerra, segundo eles, é muito mais dura do que qualquer batalha física. É um conflito totalmente invisível que acontece no campo dos nossos pensamentos. Ok, se a batalha é na mente, qual é a causa? De onde vem tudo isso? Vamos dar uma olhada no diagnóstico da origem desse conflito todo. As fontes mais antigas, desde a Bíblia até a Filocalia, apontam para o coração. E aqui, claro, não é o órgão físico, mas sim o nosso centro, o centro do nosso ser. É ali que está o epicentro de uma verdadeira guerra civil, onde pensamentos e desejos completamente opostos entram em colisão o tempo todo. E a Filocália detalha exatamente como os impulsos negativos, que eles chamam de paixões, ganham força. É quase como uma ladeira escorregadia, sabe? Tudo começa com uma simples sugestão, um pensamento que aparece do nada. Se a mente começa a conversar com ele, rola a cumplicidade. Daí, a vontade pode dar o consentimento. E se esse ciclo se repete, pronto, vira um hábito. É uma análise psicológica de uma precisão impressionante. E isso não é só teoria, não. A gente vê esse padrão o tempo todo. A sugestão da mãe de Jacó leva ao engano pela bênção. O clamor do povo a Arão vira idolatria com o bezerro de ouro. Um simples olhar de Davi, que ele escolhe não desviar, termina em pecado. Em todos esses casos, a guerra interna explode numa consequência externa e devastadora. Tá, mas como é que se navega num território tão complexo? O teólogo Watchman Nee propõe um mapa, uma forma de entender isso, baseado numa visão de que o ser humano é dividido em 3 partes. É como se a gente fosse feito de 3 camadas. Tem o corpo, que nos conecta com o mundo através dos 5 sentidos. Tem a alma, que é onde mora a nossa personalidade, mente, vontade, emoções, a nossa autoconsciência. E tem o espírito, que seria a nossa capacidade mais profunda de ter consciência de Deus. O conflito todo explode quando essas 3 partes estão desalinhadas. E olha, o apóstolo Paulo resumiu essa tensão de um jeito perfeito. A lei do meu entendimento, ou seja, a mente, e a lei do pecado que age no corpo, elas estão em guerra constante puxando a gente para direções opostas. É um resumo poderoso e, de certa forma, universal desse conflito interno. Mas, se estamos numa guerra, precisamos de armas, certo? Então, vamos ver agora quais são as ferramentas que esses pensadores propõem para essa jornada de transformação. A primeira arma é a vigilância, ou nepsis, em grego. Pensa nela como um segurança na porta da sua mente. O trabalho desse segurança é identificar e barrar os pensamentos destrutivos antes que eles consigam entrar e se instalar. É uma defesa proativa que age lá no primeiro passo, o da sugestão. A segunda arma, vinda de Watchman Nee, é a cruz. A ideia aqui é bem profunda. É sobre aplicar o significado da vitória de Cristo na nossa própria luta, reconhecendo que a batalha principal já foi vencida. É uma mudança total de chave. Em vez de lutar só com a própria força, é se apropriar de uma vitória que já foi conquistada. Por fim, apologistas como Crift e Tasselli nos lembram de uma terceira arma, a razão. Quando Paulo fala em destruir fortalezas, ele está falando de argumentos, de raciocínios falsos. Então, a lógica e o pensamento claro se tornam ferramentas espirituais poderosíssimas para desmantelar as ideias que nos prendem. Certo, mas lutar para quê? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é a vitória final que se espera alcançar nessa jornada? O objetivo final tem um nome, teoses. É um conceito da tradição ortodoxa. E calma, não se trata de virar Deus. A ideia é se tornar semelhante a Deus.
Participar das qualidades divinas, como amor, paz, bondade, é como restaurar a imagem divina que, segundo essa visão, existe dentro de nós. E a vitória nessa guerra interior gera frutos que dá para ver, coisas como humildade, amor, paz e apatia. E atenção aqui, não é apatia no sentido de não sentir nada. Pelo contrário, é a liberdade daquele caos interno, dos impulsos desordenados. É o sinal de um coração que finalmente encontrou seu centro. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se esse mapa antigo do mundo interior tiver alguma verdade, o que será que ele revela sobre a paisagem interna de cada um de nós?